Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez aqui para meditar na palavra do Senhor, amém? Mas vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Toma nas tuas mãos cada inscrito deste canal, dá-lhes, Deus, a orientação necessária, de maneira que o teu nome venha a ser glorificado. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amado, graças a Deus então, né? Deus tem nos abençoado e abençoado a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Querido, nós vamos fazer uma leitura da palavra em Números, capítulo de número 14, e o versículo 1 e 2, que nos fala assim: então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Querido, abordando sobre a questão da ansiedade, nós vamos falar algo bem interessante. Quando a ansiedade nos leva a tomar decisões, quando a ansiedade nos leva a tomar decisões, positiva ou negativa. O que vamos entender que muitas das vezes, quando somos controlados por esta ansiedade, ela pode trazer problemas e muitas das vezes outras pessoas podem se contagiar-se ou contagiar, né, com esta nossa ansiedade. Temos que tomar cuidado porque isso pode ser ruim, como também, dependendo do fato, pode ser bom. O que vamos entender da seguinte forma: Moisés separou 12 homens, quando se pega Números 13, 12 homens para olhar uma terra que Deus prometeu para Israel. Todos eles estavam ansiosos em olhar a terra, em ver a terra, porque era uma promessa de Deus. Passado-se o tempo determinado, eles voltaram. Depois que voltaram, trouxeram o relatório da terra. E quando trouxeram o relatório da terra, muitos, 10 daqueles homens retornaram e falaram: olha, realmente é a terra que Deus falou, é a terra que Deus prometeu, porém, é uma terra de gigante, é uma terra de homens valentes, homens guerreiros. Então aqueles homens inflamaram a terra, somente Caleb e Josué começou a fazer a diferença. Veja bem, a ansiedade, ela pode nos motivar, como também nos paralisar. Por esse motivo que nós temos que aprender a depositar em Deus toda a nossa ansiedade, porque ela pode nos motivar, como também ela pode nos paralisar. Quando pega para ler o versículo 26 e 27 de Números 13, fala assim: eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram o relatório, e eles e a toda a comunidade de Israel lhe mostraram o fruto da terra. E deram os seguintes relatórios a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão os frutos. Então houve uma ansiedade que todos se admiraram. Olha que coisa maravilhosa, é a terra que Deus prometeu. Então houve uma admiração. Quando a ansiedade ela pega para um lado bom, um lado positivo, isso traz ânimo no coração de outras pessoas, porque as outras pessoas também, elas têm uma ansiedade que é inerente delas mesmas. Mas o que acontece? Quando a ansiedade cria uma motivação para coisas que aparentemente são boas, dá ânimo. Né? Pode ver o versículo 30, fala assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Olha que ânimo, que ansiedade de querer tomar posse de uma terra que Deus falou. Então esse é um tipo de ansiedade que traz nas outras pessoas ânimo em conquistar aquilo que Deus prometeu. Mas quando a ansiedade paralisa uma pessoa, não somente ela, mas ela passa a ser um influenciador. E outras pessoas passam
a ter o mesmo sintoma de ansiedade que essa pessoa tem. O 31 fala assim, o versículo 29 fala assim: os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. O 31, mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. A ansiedade desses 10 homens paralisaram eles de tal maneira que eles ficaram com medo. E esse medo começou então a atingir outras pessoas, que essas pessoas então começaram a blasfemar e a querer espancar Moisés e Arão. Então, quais são os fatores, né? Quais são os fatores que essa ansiedade ela pode ocorrer? Primeira coisa, essas reações vai depender de diversos fatores, interno e externo, e vai variar de cada pessoa. Primeira reação, um fator interno da ansiedade, como eu já abordei, ela pode causar doenças psicossomáticas na vida de uma pessoa, causada mediante esse problema, né, do nosso psicológico, e muitas vezes nos levar a ficar de cama, dores de cabeça no corpo, trazer úlceras e outras coisas mais. Atingir nosso interno, pode afetar nosso organismo no lado externo, pode dificultar em nossa respiração e outras coisas mais. E um dos fatores externos, que muitas vezes ela vai atingir outras pessoas, ela vai trazer desânimo na vida de outras pessoas, porque eu já estou desanimado, eu já não quero fazer nada, aí eu começo a maldizer, a falar coisas que eu não entendo sobre um objeto que não vai dar certo, isso não vou conseguir, não vou conquistar, isso não está valendo nada. As outras pessoas são influenciadas por aquilo que eu falei. Então passa a ter, vamos dizer, um efeito externo. Só que aí depende, vai variar de cada pessoa. Pode ver aqui o versículo 33, onde nos fala assim: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto, e nós a eles. Então a pessoa ansiosa, que é paralisada por um desafio que está diante dela, ela não consegue se ver em uma posição de conquista, mas ela se vê em uma posição de fracasso. Uma pessoa que vai fazer uma prova no Enem, uma pessoa que está numa faculdade, vai pegar um serviço, vai assinar um contrato, antes dela realizar esse processo, ela já começa a paralisar-se e achar que não vai dar certo. A pessoa jovem que vai casar, o rapaz que vai casar, por ter passado um processo de frustração na família, antes de realizar este casamento, ou de querer assumir um relacionamento mais sério, já acredita que não vai dar certo. E passa então a influenciar outros que estão em sua volta. Então a ansiedade, ela pode ter seu lado positivo e seu lado negativo. As reações diferentes do mesmo evento ocorrido, veja bem, as mesmas reações que ocorreram, porém o impacto é diferente na vida das pessoas que ali estão. Reações diferentes do mesmo evento pode causar tanto impacto negativo, ou positivo, por assim dizer. O que acontece? Cada reações ali despertou uma ansiedade negativa e positiva. Aqueles homens já estavam, aqueles 10 homens, eles não conseguiram contemplar a promessa, não conseguiram ver as bênçãos de Deus, não conseguiram ver a providência de Deus. Eles olharam para gigantes, olharam para homens guerreiros, viram gigantes, homens poderosos, eles se colocaram em uma posição inferior. Mas os outros homens, que estavam Caleb e Josué, estavam no mesmo lugar, viram os mesmos gigantes, viram
todo um processo que eles contemplaram, eles não conseguiram enxergar gigante, eles só viram providência. Por mais que o gigante se apresentava diante deles, eles contemplavam providência. Mas os 10 homens só conseguiram enxergar gigante. Então esses 10 homens, esses 12 homens, estavam no mesmo lugar, contemplando a mesma terra, viram as mesmas pessoas, mas cada um teve uma reação diferente. Cada um teve uma reação diferente. Um teve uma reação positiva, outros uma reação negativa. Então a ansiedade, ela pode ocorrer pela dificuldade de adaptar-se a novas situações que você vai enfrentar, que nós podemos enfrentar. Então a ansiedade, ela sempre vai ocorrer quando surgir novidade para que nós venhamos realizar. Até no nosso dia a dia. Você vai fazer uma viagem, então a pessoa que vai viajar, ela está ansiosa por esta viagem, que é algo inerente da pessoa, ela já está planejando, né? Já prepara tudo certinho, se vai fora do Brasil ou não, vai preparar tudo. Mas aquela pessoa que muitas das vezes, em vez dela contemplar o sucesso da viagem, ela começa a observar noticiários em acidente de carro, o avião está caindo, é guerra, e a pessoa já começa a temer, falando, não, essa viagem não vai dar certo, porque um avião caiu, um carro bateu, né? Olha o que está acontecendo. Então, para essa pessoa, ela vai começar a colocar obstáculos, e aqueles que estão em sua volta vai ser influenciado pela visão pessimista que essa pessoa tem. Então a ansiedade, ela pode nos levar a tomar tanto uma decisão positiva como uma decisão negativa. E quais são os fatores que podem ocorrer em nossa vida? Vai depender do momento que estamos enfrentando, mas muitas das vezes nós podemos nos alegrar, como lá na frente podemos chorar. E uma das histórias nos deixa bem claro que Deus então se entristeceu com esse povo. Deus falou para Josué, para Moisés, aliás, Moisés, todo esse povo ansioso, que murmuraram, blasfemaram contra mim, como eles proferiram, assim vai acontecer com eles. Eles vão cair mortos nesse deserto. Mas Caleb e Josué, houve um espírito diferente, houve um ânimo diferente. Eles colocaram o propósito de obedecer a minha palavra. Querido, então a ansiedade, você pode controlar a ansiedade, você pode ter domínio sobre a ansiedade, mas o que você não pode é ser controlado pela ansiedade. Quando você tem domínio sobre a ansiedade, você está demonstrando que você confia em Deus e que Deus vai agir por meio de você e fazer milagre. Mas quando você é dominado pela ansiedade, simplesmente você vai passar situações diversas na tua vida e você pode perder até as bênçãos de Deus sobre você e para a tua família. Amém, meus amados? Glória a Deus, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos teus filhos, Pai, que nós possamos ter domínio sobre a ansiedade. A tua palavra nos ensina que nós possamos ser longânimo, que nós possamos ter uma disposição mais em te servir e confiar no Senhor e aprendermos a depositar no Senhor a nossa confiança, lançar no Senhor toda a nossa ansiedade. Pai, toma nas tuas mãos teus filhos, derrama da tua bênção, da tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? Dá um like nesse canal aí, amado, se inscreva em nome de Jesus e compartilhe esse vídeo para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.